Então, boa noite, uma ótima quinta-feira a todos nós. Sejam bem-vindos a mais uma aula remota de Química, mais uma aula nessa pandemia, mas de qualquer maneira estamos aí colocando a nossa matéria em dia. Vocês já vão colocando aí seu nome, a turma que vale como chamada, e hoje, excepcionalmente, nós vamos ter uma junção dos nossos colegas da Emiliano, juntamente com o Boqueirão. Então, uma junção, foi um processo excepcional, foi uma força maior, tem um compromisso bem triste, mas preciso fazer esse processo. Então, juntamos as duas turmas excepcionalmente nessa semana. Então, de qualquer maneira, peguem suas apostilas, Química A, página 7. Química A, página 7. Lá na Química A, página 7, vocês vão ver, vamos ver aqui, chegando ainda, a parte da nomenclatura do hidrocarbonetos, mas antes disso, um assunto que é muito, mas muito cobrado em provas de vestibulares, muito, petróleo. Então, é uma forma bem simples de você analisar esse tema, porém, é um assunto importantíssimo para as nossas provas de vestibular, importantíssimo, para Enem, para Federal, para a prova da PUC, para qualquer prova que você venha fazer, volta e meia tem uma questão envolvendo o petróleo, sempre, porque é uma parte de energia, uma fonte da matriz energética, o mundo se movimenta ainda na base do petróleo, então, é um assunto que precisamos trabalhar com um pouco mais de calma. Então, metade do assunto da aula de hoje são dois assuntos. Uma parte da aula eu vou usar sobre conhecimento sobre petróleo, e uma parte da aula eu vou começar com nomenclatura dos chamados hidrocarbonetos. Fica aqui que vou ter imagem para chegar. Então, o que é o petróleo? Primeira pergunta que se faz. Muitas vezes você estudou lá no teu ensino médio, lá no ensino fundamental, que tinha um dinossauro grandão, aquele dinossauro morreu, foi soterrado, virou areia em cima e virou petróleo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, a nova teoria, a teoria moderna do surgimento de petróleo, assim como do carvão, tem alguns conceitos básicos. Então, o tema, apostila, página 7, pode acompanhar por lá, sem problema qualquer. A primeira parte que vai me interessar é o petróleo. Mas o que é esse tal de petróleo? Então, eu vou colocar na próxima tela, se vocês quiserem anotar, anotem, mas de qualquer maneira, já fica o aviso. Toda vez que vocês entrarem na aula de Química, pelo menos na minha aula, vocês já têm, já disponível no seu caderno do A+, os slides da aula de forma anterior e alguma característica importante. Agora não precisa, porque vocês têm a apostila como exercícios. Mas antes de começar a aula, você já tem os slides disponíveis para você tentar acompanhar. Que muitas vezes é mais interessante você acompanhar por uma outra forma, de uma forma mais visível, mas você vai encontrar esses slides já disponíveis. Então, a primeira pergunta: o que é petróleo? Quimicamente falando, o que é o petróleo? Então, petróleo nada mais é do que... Eu fiz uma receita. Então, eu fiz assim: receita para fazer petróleo. Então, primeiramente, petróleo, a palavra petróleo vem de óleo de pedra. Ah, professor, não é um óleo preto, não. É óleo de pedra. Esse é o conceito básico desse material. Mas o que é o petróleo? O petróleo é um líquido viscoso, escuro e menos denso do que a água. Um líquido escuro, menos denso do que a água. O que significa menos denso? Menos denso que ele fica na parte superior ou na parte inferior. Ele sempre vai ficar na parte superior. Deixa eu só ligar meu chat aqui, ó, se alguém fizer alguma pergunta eu consigo visualizar. Pronto, é mais fácil. Então, quimicamente falando, o que é o petróleo? Petróleo é um líquido viscoso, escuro e menos denso do que a água. Então, significa que se você jogar petróleo na água, ele vai ficar na parte superior. Mas isso é uma definição físico-química. É um líquido viscoso. O que você entende por viscosidade? Primeira interferência da química. O que você vai compreender sobre viscosidade? A palavra viscosidade tem mais ou menos a ver com escoamento. Então, você tem o seguinte processo. Se você tiver dois líquidos, e o líquido que demora mais para escoar, mais para escorrer do recipiente de origem, ele é mais viscoso. Então, viscosidade tem a ver com escoamento. Aquele líquido que escoa mais rápido, ele é menos viscoso do que aquele que demora para escoar. Por exemplo, comparem água com óleo de cozinha mesmo. Se você colocar água num copo e óleo no outro e virar os dois copos, qual dos dois líquidos escorre primeiro? É a água. Então, a água ela é menos viscosa do que o óleo. Se você pegar o mel, por exemplo, o mel, você vira o frasco, ele demora para sair do frasco, portanto, o mel é um líquido viscoso. Então, o petróleo é um líquido viscoso, escuro e menos denso do que a água. Agora, a primeira interferência, a primeira contribuição da química. O petróleo é uma mistura. O petróleo é uma mistura homogênea. Isso é importante até notar.
que o petróleo é uma mistura homogênea, rica em hidrocarbonetos. Se alguém aí do outro lado da tela pretende fazer uma segunda fase em química, uma segunda fase em química, você pode encontrar a seguinte definição: defina o que é petróleo. Tá, petróleo é um líquido viscoso, escuro, menos denso do que a água, é uma mistura homogênea. Ela é uma mistura homogênea, rica em hidrocarbonetos. E, na sua grande maioria, hidrocarbonetos ramificados. Professor, mas o que é um hidrocarboneto? Um hidrocarboneto, eu vou começar, vocês vão terminar. Quer ver? Professor, mas você nem falou nada, não precisa. Hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio ou hidrogênio e carbono. Isso é uma definição química importante. Então, rico em hidrocarbonetos e, na sua grande maioria, hidrocarbonetos ramificados. 95% a 98% do que é petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Professor, e o resto? O resto são as principais impurezas. E quais são as principais impurezas do petróleo? O enxofre, o nitrogênio e o oxigênio. E isso, essa parte das impurezas, vai ter uma outra aula especial num outro momento, que vai falar sobre problemas ambientais. O enxofre, por exemplo, quando ele entra dentro do processo de combustão, ele gera dióxidos de enxofre que vão produzir a chuva ácida. O nitrogênio entra na mesma situação, chuva ácida, o excesso de gás carbônico produzido pela queima vai produzir o aquecimento global. Então, nós temos uma aula específica para a parte dos conhecimentos dos problemas ambientais. Mas o que me interessa de petróleo está nessa tela. Defina o que é petróleo. Petróleo é uma mistura homogênea, rica em hidrocarbonetos, líquido viscoso, escuro e menos denso do que a água, sendo que as principais impurezas são o enxofre, o nitrogênio e o oxigênio. Ponto. Então, se quiser uma definição bem bacana para uma prova de segunda fase, a definição está nessa tela. Não precisa colocar que petróleo é óleo de pedra, isso não precisa, isso é lá em quinta série. Mas as 3 outras frases são importantes para você montar um conceito sobre o petróleo. Agora, como é que se fez o petróleo? Professor, o petróleo é um bem renovável ou não renovável? A princípio, o petróleo é um bem não renovável. Professor, como assim renovável, não renovável? O renovável, quando você tem lá o combustível, você planta ele, à medida que ele acaba, você pode plantar de novo, acaba, planta de novo, acaba, planta de novo, como o etanol. O etanol é um combustível renovável, por quê? Porque ele vem do processo de plantação. Já o petróleo, ele é produzido todo momento. Só que o tempo que ele é produzido, ele é muito maior do tempo que ele é retirado da natureza. Então, o petróleo, assim como o carvão, são bens não renováveis. E como é que eu faço petróleo? Para você fazer petróleo, fiz o seguinte, ó, receita para fazer petróleo. De uma maneira um pouquinho mais didática. Então, Ana Maria Braga, do mundo pré-histórico, para você entender como é que se faz petróleo. Pegar plantas e animais mortos e depositar no fundo dos mares. Toda a origem do petróleo é marítima. Faça uma cobertura, só que essa cobertura ou pode ser de calcário ou pode ser de areia. Aí você coloca isso em alta pressão, em alta temperatura, faz um banho-maria, alta pressão, alta temperatura, aguarda aí uns 300 milhões de anos, o investimento a longo prazo, pronto, você tem o petróleo. Então, de maneira bem didática, como que eu posso fazer petróleo em casa? Nesses tempos aí de aulas remotas, desse tempo que você tem em casa, receita para fazer petróleo. Então, você vai pegar animais e plantas marinhas, vai colocar no fundo do mar, vai colocar uma cobertura de calcário ou areia, dependendo do mar que você tem, coloca tudo em alta pressão, alta temperatura, fica cozinhando por 300 milhões de anos, pronto, você tem o petróleo. E aí o que acontece? Para as pessoas que têm um pouquinho mais de idade, vai lembrar daqueles livros de geografia, para quem estudou no estado, que tinha uns livros de geografia que assim, tinha um dinossaurão grandão, aí ele morreu, nossa, sim, ele morrendo, fica um esqueleto, aí virou um poço de petróleo, esqueça isso. Não é a definição moderna, o conceito moderno do petróleo, porque todo poço de petróleo tem água salgada. Portanto, o poço de petróleo tem que ter animais e vegetais marinhos, não pode ter um animal terrestre nesse tipo de processo. Senão, cemitério daqui a alguns milhões de anos vai virar poço de petróleo, e não vai. É o simples processo da formação do petróleo que você vai ver agora na próxima tela. Então, para você formar o petróleo, você deve ter essa imagem em algum lugar na vida. Então, vejam bem. Animais e vegetais marinhos, dá para enxergar bem, tá? Esses animais, pela gravidade, eles morrem, eles se depositam no fundo dos oceanos ou dos mares, aí vem, pelo movimento do próprio oceano, vem uma camada de areia, uma camada de calcário e vai soterrando. E repare,
No fundo do oceano já tem pouco oxigênio. Aí você coloca areia calcária em cima desse material, menos oxigênio ainda. A formação do petróleo é um processo anaeróbico. Isso pode cair na prova de biologia. O petróleo, na realidade, é um assunto que pode ser multidisciplinar. Pode cair na prova de geografia, como já caiu, pode cair na prova de história, pode cair na prova de biologia, pode ser na prova de química, de física, tem vários assuntos que você pode pegar o petróleo. Então, esse micro-organismo foi lá para o fundo dos oceanos, ficou lá no fundo, aí foi uma camada de areia, uma camada de calcário, e foi diminuindo ainda mais a quantidade de oxigênio. E aí, simplesmente, esse petróleo começou a fazer uma decomposição, levou-se alguns 300 milhões de anos, e aí você tem o petróleo. Então, esse petróleo que você usa para tirar gasolina, óleo diesel, os derivados do petróleo, é um produto da decomposição de alguns milhões de anos. Isso sim é o processo que você tem na formação dele. Agora, essa é a origem do petróleo. Então, a origem do petróleo, ela é marítima. Então, para quem acreditava naquele dinossauro gigantão, esqueça aquilo. O petróleo é derivado desses pequenos animais, o plâncton, o microplâncton, ou então microalgas. Esses animais pequenininhos, que grande parte é a base da cadeia alimentar dos oceanos, é desses animais e vegetais que surgiu o petróleo. Tá certo que uma baleia morta, um animal morto, parte daquele material pode ir lá para o fundo, fazer a parte da formação do petróleo. Mas esqueça o animal de grande porte terrestre. Todo o nosso petróleo tem água salgada, portanto, ele tem origem marinha. Então, essa informação é bem técnica. Agora, imagine a seguinte situação. Imagine daqui a uns 15 anos. Se bem que o tempo passa rápido, não tem nem ideia. Então, imagine assim, vamos fazer uma continha, não é para ficar desesperado, não. Imagine que 2021, o ano da sua aprovação. Imagina, não, vai acontecer, isso é uma questão de tempo. 2021, aí tem gente que vai fazer um curso de 4 anos, tem gente que vai fazer um curso de 5 anos, então imagina 2021, com mais 5 anos, 2026. Aí você vai fazer um mestrado, uma pós-graduação, mais 2 anos, 2028, mais uns 3, 4 anos para você colocar seu nome no mercado, lá em 2032. Professor, daqui a 12 anos, passa rápido, você não tem ideia como isso passa rápido. Em 2032, você resolve construir o seu cafofo, você resolve construir a sua casa, aí você vai colocar uma piscina. Curitiba com piscina não dá certo, mas de qualquer maneira você quer ter uma piscina na sua casa, com as iniciais do seu nome no azulejo no fundo da piscina, bem Hollywood e tal, e aí você não quer a água da Sanepar. Aí você contrata uma empresa, imaginando essa história, aí você contrata uma empresa para fazer um poço artesiano, vai cavocando o teu terreno e, de repente, por azar, em vez de água, o que você encontra? Petróleo. Professor, como assim azar? Você acha que esse petróleo te pertence? Não te pertence, não. Não sei se alguém no grupo aí tem alguma legislação, fala, já estudou alguma legislação, mas se eu pouco me engano, tem uma certa profundidade. Nessa profundidade você pode explorar. Abaixo disso é do governo. Portanto, você não é apto a fazer a captura desse petróleo. Esse petróleo não é teu, é do governo. Então, quando vocês forem mexer com o petróleo, tapa o buraco, esqueça que existe petróleo ali. É melhor. Professor, mas eu vou usar o petróleo. Tá, você usar esse petróleo para quê? Ah, para colocar no carro. O petróleo não é movido a petróleo. Teu carro é movido a gasolina que é retirada do petróleo. Então não adianta você falar assim, nossa, encontrei um posto de petróleo no meu terreno. Não vai adiantar absolutamente nada, porque esse petróleo não te pertence. Pertence ao governo. Agora, vamos imaginar que você tem aí um convênio com o governo e você pode explorar esse petróleo. Como é que você encontra um posto de petróleo? Geografia. Hoje nós temos uma aula multidisciplinar. Para você encontrar petróleo, precisa encontrar, primeiramente, rocha sedimentar. Somente em rocha sedimentar eu vou encontrar petróleo. Aí você vai cavocando a rocha sedimentar, você vai encontrar gás natural. Você já deve ter assistido algum filme que os caras começam a cavocar, o solo treme e o petróleo jorra. Por que ele jorra? Gás natural. Tem muito gás natural nesses poços. É mais ou menos a ideia. Você vai comprar uma Coca-Cola excepcional, de 600 mililitros, vai fechar bem, mas agita bem, coloca no chão, vem correndo, dá uma bicuda, joga ela na parede, agita mais um pouquinho e abre em seguida. O que acontece? Todo aquele material é expulso dentro do recipiente. É mais ou menos o que acontece com o poço de petróleo. Você está perturbando o sistema. Lá está sob alta pressão, 300 milhões de anos de pressão. Aquele material simplesmente jorra
para igualar as pressões. Então, o poço de petróleo geralmente é acompanhado com gás natural, é encontrado água salgada, justamente porque o petróleo tem origem marinha. Mais ou menos assim que vai acontecer o nosso sistema. Porém, estou lá na minha casa, o meu cafofo, que tem piscina com as iniciais do meu nome, e encontro o petróleo. Ah, eu vou colocar petróleo no meu carro. Não adianta. O teu carro não é movido a petróleo, o teu trator não é movido a petróleo, o teu caminhão não é movido a petróleo, o teu iate não é movido a petróleo. Aliás, mas não é petróleo cru. Professor, o que eu vou fazer com petróleo? No máximo, com petróleo, você vai fazer a impermeabilização da sua laje. O máximo. Ou então as tochas que você vai colocar assim no quintal para ficar bonito. Mas a queima do petróleo dá aquela fumaça preta, fedida, que você não tem muito agrado. Então, o que se faz com o petróleo? Se vende esse petróleo para uma refinaria. E aí acontece a mágica. A química entra exatamente nesse sistema. A refinaria do petróleo é onde que acontece a mágica da separação. Então, quando eu falo em petróleo, não adianta você comprar você achar petróleo. Você vai colocar esse petróleo para dentro de uma refinaria. Lembrando aquela frase inicial, o petróleo é uma mistura homogênea. O petróleo é uma mistura homogênea, e para separar uma mistura homogênea, qual é a única técnica que eu utilizo? Destilação. Por isso que muitas vezes você encontra refinaria ou destilaria. São os dois nomes que você encontra. Um pouquinho de geografia. O Paraná, Curitiba, região metropolitana, tem alguma refinaria de petróleo? Nós temos uma refinaria que fica ali em Araucária, indo lá para Lapa, você vai encontrar a refinaria do Paraná, a Repar. Refinaria Getúlio Vargas. Lá nós temos uma refinaria que faz o beneficiamento desse petróleo. Então, aquele petróleo que você encontrou lá no seu terreno, se você vender esse petróleo para a Petrobras, mas nós temos um monopólio, então aquele petróleo não é teu. Esse petróleo vai entrar dentro de uma refinaria e a mágica vai acontecer. O que acontece na refinaria? Uma das informações mais importantes para vestibular. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar essa imagem aqui. Ó. A imagem não, dá para enxergar. Mas o que está escrito aqui? O que você precisa saber numa refinaria? De qualquer maneira, vocês têm um desenho ali na sua apostila, e esses slides estão disponíveis também para você. Mas vamos acompanhando a linha. O petróleo, ele vem através de oleodutos e ele passa por dentro de um forno. Cuidado quando isso aparecer em prova. Na prova ele vai falar assim, o petróleo é queimado numa refinaria. Opa, o petróleo não é queimado numa refinaria, o petróleo é aquecido numa refinaria e pelo aquecimento você consegue fazer as devidas separações. O que você consegue obter dentro do petróleo? Só para você ter uma ideia, dentro do petróleo você consegue encontrar entre 1.000 a 3.000 substâncias diferentes. De 1.000 a 3.000 substâncias diferentes. Então, o que vai acontecer? O petróleo cru, ele entra dentro de um forno, não é o petróleo que entra no forno. O oleoduto entra dentro do forno e, através do seu ponto de ebulição, eu vou separando as principais frações. Lá em cima, na primeira fração que você vai encontrar, vai sair a fração gasosa. Dentro dessa fração gasosa, você vai encontrar duas grandes siglas. O GNV, que hoje é apenas chamado de GNE, e o GLP. É o gás natural e o gás liquefeito do petróleo. O gás natural, como o nome já diz, GNV, gás natural veicular, muitas vezes é usado nos veículos, e o GLP é o gás liquefeito do petróleo, que é encontrado no botijão de gás que você tem em casa. A fração gasosa do petróleo vem exatamente com duas siglas, o gás natural e o GLP, o gás liquefeito do petróleo que serve como combustíveis. Aí vem a fração da gasolina do avião, mas avião militar, vem a gasolina comum, o querosene, que é tão usado na aviação comercial, óleo diesel, óleo combustível, óleo lubrificantes, parafina, e lá embaixo sai um material chamado de asfalto ou piche. Então, dentro do sistema, nós vamos encontrar algumas frações. Eu não vou colocar 3.000 subfrações, eu vou colocar apenas as frações que vão nos interessar. A fração gasosa, obviamente, é usada nos carros e para fazer a comida em casa, aquecer a água, fazer o nosso alimento no nosso dia a dia. Gasolina de avião, a gasolina comum, nosso meio de transporte, querosene para aviação, óleo diesel para ônibus, caminhão, trator, barco, óleo combustível, óleo lubrificante para colocar no carro, lubrificantes, a parafina e o asfalto. Se você lembrar dessa ordem, já resolve grande parte desse sistema. Então, o que nós vamos ter?
Dentro do petróleo, gravem isso, o petróleo é uma mistura homogênea, e as principais frações que você vai encontrar do petróleo são essas frações que você tem ali na apostila. Então, dá uma olhadinha naquele sistema que vai dar tudo certo. Então, quando você falar em petróleo, você vai trabalhar do seguinte processo: a separação. É a informação que mais vezes você vai encontrar em prova. Depois vocês vão fazer os exercícios ali, ó, vocês vão encontrar assim: assinale qual das opções a seguir é um derivado do petróleo. Ou então, qual das opções a seguir não é derivado do petróleo? Geralmente que não é. O etanol, por exemplo, não é derivado do petróleo, é derivado da cana-de-açúcar. Você vai encontrar a cachaça não é derivado do petróleo, é derivado da cana-de-açúcar e de outros materiais. Então, esse é o grande emblema que cai em prova de vestibular, a destilação do petróleo. Só que ainda tem algumas informações mais modernas. De todas essas frações que você retira do petróleo, talvez aquela que é mais emblemática, aquela que é mais usada no nosso dia a dia é a gasolina comum. Agora, um outro cuidado. A gasolina não é uma substância. A gasolina é uma mistura de 6 até 12 carbonos. Se você pegar uma cadeia carbônica que tenha de 6 até 12, essa mistura de 6 a 12 carbonos é chamada de gasolina. Tá certo que tem gasolina melhor, tem gasolina pior, tem gasolinas com ótima qualidade e outras nem tão com boa qualidade. Tanto que tem agora um processo que a gasolina brasileira está se tornando melhor. Estão fazendo uma nova formulação da gasolina para deixar o motor mais potente e mais econômico. Olha só que sonho! Mais potente e mais econômico. O mais econômico já é o suficiente. Não precisa ser mais potente, mais econômico já é o suficiente. Porém, de todos os derivados do petróleo, a gasolina corresponde a apenas uma pequena fração, em torno de 12 a 15% do petróleo. E nós precisamos de muito mais gasolina do que 10, 12, 15% desse material. Professor, mas não dá para aumentar a quantidade de gasolina nessa mistura? Dá. E aí vem uma segunda informação importante para o seu vestibular. Isso cai muito no Enem. Uma palavra: craqueamento. A palavra craqueamento vem de uma palavra inglesa chamada crack. O que significa crack? Ah, professor, drogado, nóia. Não, crack significa quebra. A palavra crack, ou crack, como se faz a pronúncia tal, vem de quebra. Craqueamento nada mais é do que uma quebra. Professor, mas quebra do quê? Pergunta aí, não. Então, craqueamento é uma quebra, veja bem, a gasolina, ela corresponde a uma mistura que vai de 6 a 12 átomos de carbono. Porém, eu vou ter cadeias que vão ter 30 carbonos, cadeias que vão ter 40, cadeias que vão ter 100, cadeias que vão ter 300 carbonos. São cadeias grandes. E se eu quebrasse essa cadeia em pedaços menores, que esses pedaços ficassem entre 6 e 12 carbonos, não transformaria uma molécula grande numa molécula menor, e essa molécula menor não poderia ser uma gasolina? Poderia. Foi exatamente o pensamento dos químicos, e eles criaram um processo chamado craqueamento. Só a palavra craqueamento, se você lembrar o significado, já resolve o seu problema. Craqueamento é a quebra. É a quebra de uma molécula grande em moléculas menores. E essas moléculas menores têm uma grande função, digamos, financeira. Uma grande função de uso no nosso dia a dia. Tanto que você já ouviu falar em fração pesada do petróleo, fração leve. O que interessa para uma destilaria, para uma refinaria, é a fração leve, onde você tira o gás natural, você tira o gás de cozinha, você tira a gasolina, o querosene e a gasolina de aviação. Essas frações são muito, muito importantes do ponto de vista de cobrança de impostos. É muito fácil você colocar muito de imposto, porque você precisa de gasolina. Você precisa do etanol, você precisa de um dia ou outro viajar de avião, portanto, precisa de combustíveis que são frações leves. E como é que eu poderia aumentar essa quantidade de gasolina? Craqueamento. É o segundo item que mais vezes vai aparecer na prova de vestibular quando o assunto for petróleo. É a quebra de uma molécula grande em moléculas menores com função financeira, com função de aplicação no nosso dia a dia. Então, isso é um craqueamento. Até fiz a parte teórica, processo químico de quebra molecular, no qual frações que apresentam moléculas grandes são transformadas em moléculas menores, frações mais leves, com auxílio de catalisadores e temperaturas apropriadas. Ou seja, é um processo químico de quebra. Mas o que você vai quebrar? Uma molécula grandona em moléculas menores que ficam entre 6 e 12 carbonos com o intuito de produção de
gasolina. Essa é a função desse sistema. Agora, um pouquinho de autoescola. Para quem já fez autoescola na vida, octanagem. Professor, isso cai em prova, sim. Cai na autoescola e cai também no seu vestibular. E provavelmente você já passou em algum posto de combustível que tem uma faixa assim: gasolina premium, gasolina ultra, gasolina podium, gasolina master. Tem um monte desses nomes bacanas. Caríssima, diga-se de passagem. Gasolina de alta octanagem. Professor, mas o que significa octanagem? Lembra da autoescola ou simplesmente se passou por cima dessas informações? Octanagem indica a resistência da gasolina à compressão da mistura do motor. Quanto maior a resistência, melhor a qualidade da gasolina. Então, gasolina de alta octanagem significa que é uma gasolina de alta qualidade, só que se paga mais caro. Então, por exemplo, se tem, hoje a gasolina está aí R$3,80, R$3,90, se vai nessas gasolinas Podium, R$5,36, tem uma gasolina que eu vi lá que custa R$6,40 e tantos centavos. Professor, quem que vai colocar dentro de um carro uma gasolina que custa R$6,46? Porque tem uns carrinhos tipo Porsche, tipo BMW, Lamborghini, Ferrari. O cara que tem uma Ferrari pergunta qual é o preço da gasolina, simplesmente ele fala assim, encha, coloque tanto, tal. Então, R$6, R$7 em um carro que você só vai parar um pouquinho, dá aquela acelerada, dá a volta, coloca na garagem de novo, não faz diferença colocar uma gasolina de R$3 ou de R$8. É lógico que você vai colocar uma gasolina de alta qualidade, porque o carro também é de R$1 milhão. Então tem essa diferença aí. Mas você também pode. Professor, eu tenho lá um Corcel 1. Posso colocar essa gasolina? Pode, não tem problema algum. A gasolina pode, Ultra, Mega, é uma gasolina de alta qualidade. Talvez o teu carro rejeite esse tipo de gasolina, porque a vida inteira usou aquelas gasolinas batizadas, adulteradas, se acostumou com aquele combustível. Se colocar uma gasolina de qualidade, ele para, porque não está acostumado com aquele material. Mas isso é octanagem. Quanto melhor essa octanagem, quanto maior, melhor a qualidade. Porém, para melhorar, é exatamente que está vindo a nova formulação da gasolina brasileira. Nós podemos colocar antidetonantes, substâncias que aumentam a octanagem na mesma composição da gasolina. E no Brasil, desde os anos 2000, muita gente que nasceu em 2001, 2002 é mais jovem do que isso, no Brasil nós colocamos o etanol como antidetonante. O etanol é um combustível melhor do que a gasolina. Então, na hora que você fala assim, tem um carro flex, eu vou abastecer no álcool ou na gasolina? Qual que é o critério que você usa? Preço, professor, eu também, lógico. Mas se você for comparar em desempenho do seu motor, o etanol é um combustível com maior octanagem do que a gasolina comum. O etanol é um combustível melhor, ele tem uma octanagem de 95% contra 86% da gasolina comum. Então, o etanol é um combustível melhor em termos de explosão no motor. Por isso que ele gasta mais. Ele aumenta a potência do seu carro, mas também gasta mais. Por isso tem aquela continha. O que compensa mais? Abastecer com álcool ou com gasolina? Aí a continha que você faz no posto. Se o preço da gasolina for X, se o preço do álcool for 0,7 desse preço da gasolina, compensa colocar com gasolina ou compensa colocar com etanol. Tem aquela continha básica que você já faz em conta. Então, e fora aqui, o etanol polui mais ou menos do que a gasolina. Veja bem, quando você fala em poluição, você vai queimar a gasolina. A melhor gasolina que você tem 8 átomos de carbono. Se você queimar, boa pergunta, São Luís. Na hora que você queimar essa gasolina, você está produzindo 8 mols de CO2. 8 mols. O etanol só tem 2 carbonos. Portanto, na hora que você queima o etanol, vai produzir apenas 2 mols de CO2. Mas a quantidade de CO2 eu nem ligo muito. O problema é que dentro da gasolina tem uma impureza chamada enxofre. E esse enxofre causa chuva ácida. O etanol não causa chuva ácida. Então, eu falo assim, né, uma proposta, mas o etanol é um combustível brasileiro. Então, vamos vestir um pouco a nossa camisa. É um combustível mais poderoso, mais limpo, é um combustível renovável, a gente planta no nosso quintal e não produz chuva ácida. Então, ele tem uma série de vantagens contra a gasolina. Por isso que eles estão fazendo uma certa formulação aí para mais ou menos equiparar. Mas ainda o preço poderia ser um pouco mais atrativo do etanol. Já pensou? Se o etanol fosse R$1 o litro e a gasolina 4, adivinha qual combustível que vocês iriam utilizar? O etanol. Mas pelo preço? Não, pela consciência ecológica. Os dois, na realidade. A gente pode pensar nos dois fatos aí, mas boa pergunta aí. E aí, então, no Brasil, o grande combustível é o etanol. Ponto. Sobre petróleo, o que eu preciso comentar sobre vestibular está aí. Então,
Qual o que é petróleo? É uma mistura homogênea grave isso. As principais frações do petróleo são gás natural, GLP, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, graxa, parafina, asfalto e piche. São as principais frações. Para aumentar a quantidade de gasolina, tem uma técnica chamada de craqueamento. Craqueamento é uma quebra de uma molécula grande em moléculas menores. Porém, se eu não tiver o craqueamento, eu posso colocar antidetonantes. O que é o antidetonante? Eles aumentam a octanagem da gasolina. Professor, mas o que é a octanagem? É um índice que mostra a qualidade da gasolina. Ponto, resolve o material. Porém, antes de trocar de assunto, nós temos um outro combustível, que é também um combustível não renovável, que é o carvão mineral. Professor, é o carvão que a gente coloca para fazer churrasco? Não. Lá é carvão vegetal. Carvão mineral é uma outra coisa. É esse carvão que vem de grandes florestas que foram soterradas por algum cataclisma. Essas florestas foram decompostas de forma lenta, anaeróbico, para formar o carvão. Então, o carvão mineral é um combustível fóssil, ou seja, vem de grandes florestas, não renovável, formado pela fossilização de raízes, troncos, folhas e galhos de árvores, com aproximadamente 250 milhões de anos. Só que existem vários tipos de carvão, vocês estão acompanhando ali, ó? Nós vamos encontrar a turfa, que tem 60% de carbono, o lignito, que tem 70%, a hulha, que nós temos aqui no Brasil, de 80% a 85%, e a forma mais pura do carvão é o antracito, que chega a 90% a 95% de carbono. O que me interessa dentro do carvão é o carbono. Quanto mais carbono você tiver no carvão, esse carvão mais valioso ele é. No Brasil, nós temos algumas reservas de hulha, lá no sul de Santa Catarina, Criciúma, Uruçanga, Tubarão, são grandes produtoras de carvão. Professor, o que eu vou fazer com carvão? Churrasco? Não, não é churrasco que você faz. O carvão, ele é colocado dentro de um forno a seco, sem água, coloca o carvão no forno, e esse carvão ele vai fazer uma decomposição térmica chamada de pirólise. Lise, quebra, piro, fogo. Pirólise, quebra pelo fogo. E o que sai do carvão? É mais ou menos a ideia. Sabe quando você vai numa lanchonete, você vai fazer, pega um suco de laranja, que a pessoa pega a laranja e espreme? É mais ou menos a ideia. A hulha, você coloca lá dentro do forno e você, entre aspas, espreme o carvão. O que você tira do carvão? Temos uma fase gasosa, que é chamado gás de iluminação. Dentro desse gás de iluminação, você vai encontrar metano, vai encontrar hidrogênio, vai encontrar monóxido de carbono. Você vai encontrar alguns gases que hoje são usados em termoelétrica, mas antigamente era usado como gás de iluminação. Só como assim? Hoje nós temos uma lâmpada ali na rua. Antigamente você tinha um cano que corria gás, esse gás entrava, alguém, quando escurecia lá, acendia como se fosse uma vela. E aquele gás, como era mina de carvão próximo, então aquele gás estava sempre de forma contínua sendo produzido. Então, antigamente era chamado de gás de iluminação, hoje não tem mais isso, nós utilizamos isso para alimentar caldeiras termoelétricas. A parte líquida, águas amoniacais, fração líquida, produção de adubos, fertilizantes, tanto que uma das principais produções aqui, nitrato de amônio. Vocês já ouviram essa palavrinha, ficou bem famosa semana passada, nitrato de amônio. O que aconteceu lá em Beirute, no Líbano? Uma gigantesca explosão feita através da decomposição do nitrato de amônio, que é usado como fertilizante. Como é que eu fabrico esse fertilizante? Através das águas amoniacais. As águas amoniacais têm como grande objetivo a produção de fertilizantes. Alcatrão da hulha, frações em que apresentam cadeias aromáticas. Você vai encontrar benzeno, tolueno, naftaleno, e a grande contribuição do carvão mineral é o coque. Professor, o que é coque? Coque é a forma mais pura que você encontra do carvão. E esse coque é muito utilizado na indústria do aço, na indústria siderúrgica, para você remover o minério de ferro. O ferro desse minério, você vai ter que fazer uma reação com a forma mais pura de carbono, que é o coque. Então, você coloca o carvão dentro de um forno, a parte gasosa serve para alimentar a própria caldeira, as águas amoniacais e alcatrão da hulha, a fase líquida, que serve para fazer fertilizante, e que derivados de cadeias aromáticas para fazer remédio,
explosivo, tudo que você puder imaginar que tem a cadeia aromática, e a fase sólida vai para a indústria do aço, juntamente para reduzir o óxido de ferro para ferro. Nós temos algumas aplicações. Brinde, bônus, aqui perto, entre aspas, São Mateus do Sul, nós temos uma usina de xisto betuminoso. Cara, professor, que nome feio. Xisto betuminoso. O que é o xisto? Eu vou escrever aqui porque vocês não têm isso no material. Então, se caso vocês necessitem, os slides já está lá no seu caderno para vocês estudarem. Xisto é o nome dado ao conjunto de rocha sedimentar, sempre sedimentar, originado sob temperatura e pressão elevadas, contendo matéria orgânica impregnada no meio mineral. Ou seja, o óleo está impregnado, está preso. Como se você estivesse lá comendo uma coxinha, o óleo fica impregnado na tua mão, na tua roupa. Sendo uma fonte de energia não renovável, a matéria orgânica, o betume, disseminada em seu meio é quase fluida, sendo facilmente extraída após pressão. Após a extração do óleo, esse será destilado como petróleo. Ou seja, o xisto bituminoso é um petróleo, só que é um petróleo impregnado na rocha. Então, você tem que moer essa rocha para tirar esse óleo, aí esse óleo vai lá para a destilaria, para a refinaria e faz as mesmas funções. Tira o gás natural, tira a gasolina, tira a querosene, tira um monte de coisa. Só que é um processo mais caro do que extrair petróleo, por exemplo, no mar ou no sol. Então, é uma forma, um bônus, digamos, um clique a mais, porque algumas provas modernas estão falando sobre essas novas fontes de energia. E o xisto é uma promissora fonte de energia. E daí, São Mateus do Sul, aqui pertinho, não dá 100 quilômetros daí, nós temos aí uma grande usina de beneficiamento de xisto betuminoso. E aí, por desencargo, mas desencargo total de consciência, Enem, biomassa. Como o Enem adora a parte ambiental, adora. Toda a questão tem lá, biomassa, formas alternativas de energia, energia eólica, energia solar, e essa biomassa era descartada, era jogada simplesmente fora. O que é biomassa? É a forma de energia renovável oriunda de matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Fezes de animais. Imagina que se cria porcos. Você tem lá 3.000 cabeças de porco. Não sei se chama cabeça de porco, mas tá lá. Tem 3.000 porcos. Você imagina a quantidade de fezes que esses animais fazem por dia. O que você faz com essa fezes? Joga no rio? Nada. Pega essas fezes, coloca dentro de um biodigestor. O biodigestor, em biologia, vai produzir metano, que é um combustível, dá para usar para alimentar uma caldeira e produzir energia elétrica para a fazenda. E a parte sólida que fica dentro do biodigestor é esterco, ou seja, é adubo gratuito. Então, em vez de jogar fora, descartar esse material, você pode reaproveitar como fonte de energia. Não só a parte vegetal, aliás, a parte animal. Você pode pegar lá palha de milho. Nossa, plantei milho, o que eu vou fazer com aquela palha? Queima, a energia. Restos de madeira, o pessoal vai pegar lá as toras da madeira. O que se faz com os galhos? Ah, deixa jogado, não, cata isso, bota na caldeira, produz energia elétrica, produz calor, água quente e coisa do gênero. Professor, mas não vai aumentar a poluição? Não, isso aqui vai ser degradado na natureza de qualquer maneira, vai para a natureza, planta outra muda. Para essa planta crescer, ela precisa fazer fotossíntese. Para fazer fotossíntese, o que você precisa? Gás carbônico e água. Da onde que vem esse gás carbônico? Da queima daquele galho. Então, aquele galho que você queimou virou CO2, só que aquele CO2 ele volta para a muda daquela mesma planta, e aí você tem um ciclo. Se não está poluindo, aliás, está um pouquinho, mas está poluindo menos do que simplesmente resgatar da natureza, queimar e não colocar no lugar. Então, isso é o conceito de biomassa. Então, você tem lá restos de plantações, bagaço de cana, palha de milho, folhas de jardim, pela criação de animais, fezes e coisas do gênero. Então, biomassa. Está aqui um resuminho do que você precisa para a biomassa. Ponto. Primeira fase da nossa aula já foi. Aula tranquila, por enquanto. Apenas teoria. Só teoria. Nada de conta, nada de fazer qualquer tipo de sistema. E a segunda parte da nossa matéria vai começar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Só que antes de começar essa aula, uma pequena revisãozinha da semana passada. Vamos começar o chamado Momento Revisão. Quero ver se vocês prestaram bem atenção na semana passada. Não precisa escrever aí, mas vão tentando repetir o que eu vou falar aí. Início. Semana passada iniciamos o nosso curso de SEMI com a seguinte ideia. Química orgânica é a parte da química responsável pelos estudos do composto de carbono. Esse carbono tem 4 grandes propriedades. As primeiras são facilmente explicáveis. Tetravalência. Quantas ligações o carbono realiza? 4 ligações. Segunda propriedade do carbono, ligações equivalentes.
ligações iguais, só que essas ligações iguais são na forma de orbital molecular, sigma e pi, em hibridação sp3, sp2 e sp. Vamos recordar? Vamos. Orbital molecular. Se você tiver só simples ligações, só simples, qual que é o nome do orbital molecular quando só tem simples? Sigma. Se tiver uma dupla, uma sigma e a outra é pi. E se eu tiver uma tripla, uma é sigma e duas ligações são do tipo pi. Pronto, fechou a parte. Hibridação. Carbono que tem simples ligações, hibridação é sp3. Carbono que tem uma dupla ligação é sp2 e carbono que tem triplo, duas duplas, hibridação sp. Simples sp3, dupla sp2, triplo, duas duplas sp. Viram também que o carbono pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. Primário está preso no máximo carbono, secundário está preso a 2, terciário a 3, quaternário a 4. E fechamos a aula na classificação das cadeias. Aberta ou fechada? Para ser uma cadeia fechada tem que ter alguma forma geométrica. Perceba que aqui eu tenho uma forma geométrica e uma cadeia fechada. Normal ou ramificada? Para ser ramificada tem que ter um ramo. Só que o que eu tenho que ter na ponta desse ramo? Carbono, porque é uma cadeia carbônica ramificada. Agora, para não esquecer, cadeia saturada ou insaturada. O que é uma cadeia insaturada? É aquela que apresenta pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Lembra disso? Entre carbonos. E homo e heterogênea. Para ser heterogênea, eu preciso encontrar um átomo diferente de carbono entre carbonos. Não esqueça que a insaturada tem que ter dupla ou tripla entre carbonos e que nós temos a cadeia heterogênea tem que ter um heteroátomo entre átomos de carbono. Isso vai ser importante para o nosso sistema. Fechou aí? Agora, em cima disso, nós fechamos a aula passada classificando as cadeias. Agora eu quero que vocês vão me dar nomes para essas cadeias. E como é que eu faço a nomenclatura dos compostos orgânicos? Fácil. É uma matéria tranquila. Só que eu preciso um pouco de memorização na parte inicial. Todas as nomenclaturas de compostos orgânicos, elas vão ficar baseadas na estrutura de 3 partículas. Uma raiz, que muitas vezes é chamada de prefixo, o meio, que pode ser chamado de parte intermediária, e a terminação, que é chamada de sufixo. Eu prefiro usar o que está em verde. Raiz, meio, terminação. Mas você pode encontrar na prova prefixo, parte intermediária e sufixo. É tudo a mesma coisa. Agora, o que representa cada uma dessas partículas na nomenclatura? Vamos começar com a raiz. O que indica a raiz? A raiz indica a quantidade de carbonos presentes no composto. Professor, eu vou ter que decorar isso? Vai ter que decorar. Vai ter, não tem como fugir. Então, o que eu montei? Uma pequena lista com 10 raízes. Para um carbono MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos PROP, 4 carbonos BUT. Isso aqui não tem nenhuma relação com a matemática, nada. Então, precisa ser memorizado mesmo. MET, ET, PROP, BUT. MET, ET, PROP, BUT. Opa, já decorei. Agora, de 5 para frente fica fácil. O Brasil, por exemplo, tem 5 títulos mundiais. O que o Brasil é? Ele é pentacampeão. Então, para 5 carbonos, pente. MET, ET, PROP, BUT. Aí eu preciso decorar. Pessoal, por que tem essas raízes? Em homenagem a compostos históricos. Quando eu for avançando nas nossas nomenclaturas, eu vou falar sobre o que é o MET, o que é o ET, o que é o PROP e o que é o BUT. Então, vai ter uma explicação sobre essas 4 primeiras raízes. Agora, de 5 para frente é tudo igual. 5 pente. E se eu tivesse 6 carbonos? Se o Brasil ganhasse a próxima Copa, o que o Brasil seria? A hexa. Então, para 6 carbonos é hex. Com 7 átomos de carbono vai ser o quê? Hept. Com 8 carbonos, oct. 9 carbonos vai ser o quê? Non. Vai acompanhando aí na apostila de vocês aí, ó. E com 10 carbonos vai ser dec. Eu poderia continuar. Olhem bem. 1 carbono MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT. Pente, hex, hept, oct, non e dec. Eu poderia continuar com 11 carbonos, 1 dec, com 12 carbonos, do dec, com 13 carbonos, tri, de 3, dec, de 10. Tridec. 14 carbonos, tetra, de 4, dec, de 10. Tetradec. 15, pentadec. 16, hexadec. 18, octadec. Não vai cair tanto porque não cabe na folha quando você vai fazer a prova. Então, essas 10 raízes são obrigatórias.
obrigatórias. MET, ET, PROP, BUT. Opa, isso que eu vou ter que decorar. 5 TENT, 6 ET, 7 EPT, 8 OCT, 9 NON, 10 DEC. Suficiente para nós fazermos a lembrança. Isso é a raiz. Agora, o meio ou a parte intermediária indica o tipo da ligação entre carbonos. Entre carbonos. Eu só tenho 3 tipos de ligações. Ou você vai encontrar simples, ou você vai encontrar dupla, ou você vai encontrar tripla ligação. Só essas 3. Agora, o que você pode encontrar é repetição. 2 duplas, 5 duplas, 6 triplas ligações. Mas os 3 primeiros prefixos que eu vou utilizar são esses daqui, ó. Se o meu composto só tiver simples ligações, o meio vai ser AN. Se eu tiver uma dupla, EN. Uma tripla, IN. Simples, alfabeto, AN, EN, IN. Simples, AN, dupla, EN, tripla, IN. Professor, mas tem 2 duplas. Aí já vem repetição. Qual que é o prefixo que eu vou usar para 2 vezes? Se você pensar no nosso dia a dia, o prefixo seria bi. Só que na química orgânica, o prefixo bi, ele vai ter uma outra função lá para frente. Então, quando aparecer o prefixo de 2 vezes na química orgânica, nós vamos usar o di. Di indica 2 vezes. 2 vezes o quê? 2 duplas. Di de 2 vezes, em de dupla. Di, em. Se eu tivesse 3 duplas, tri de 3, em, triem. Tetraem, pentaem, hexaem, vai fazendo a repetição de quantas duplas você tem. Professor, eu posso ter 4 triplas ligações? Pode. Tetraim. Tetra de 4, in de tripla ligação. 4 ligações triplas. Se problema qualquer. Não se preocupe. O que cai em prova são essas 4 partes do meio. An, en, in e di, en, que representa 2 duplas ligações. Então, vejam bem. A raiz, MET, ET, PROP, BUT, PENT, EX, EPT, OCT, NON e DEC. O professor vai ter que decorar isso, vai usar tanto isso a partir de agora que você vai memorizar pelo uso. Simples ligações AN, dupla, EN, tripla, IN, 2 duplas de EN. Por enquanto é o suficiente que você tem para memorizar. E aí a terminação, embora eu só vou mexer com uma delas hoje, a terminação indica a função química. Professor, o que é a função química? É um conjunto de moléculas que apresentam o mesmo grupamento funcional. A mesma hidroxila, a mesma dupla ligação com oxigênio, isso é um grupo funcional, é uma função orgânica. Na aula de hoje e da semana que vem, já vou adiantar, você só vai trabalhar com hidrocarboneto. Para quem prestou atenção, o que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é um composto orgânico formado exclusivamente por hidrogênio e carbono, carbono e hidrogênio. Qual será, mensagem subliminar, qual será a terminação de um hidrocarboneto? O. A terminação do hidrocarboneto termina em O. Aí nas próximas aulas você vai ver outras funções orgânicas, como álcool, terminação em ol, cetona, terminação ona, tem algumas dicas que fazem a lembrança dessas funções. Professor, eu lembro isso do meu ensino médio, tinha 22 funções, era uma cola desgraçada, não precisa. Vocês vão ver depois no decorrer das nossas aulas, que grande parte das funções orgânicas, elas têm algum quesito, alguma coisinha nela que vai lembrar a terminação. Hidrocarboneto, álcool, cetona, já está a terminação lá, não precisa fazer nada desse processo, fica mais fácil pensar dessa maneira. Professor, 2 triplas e uma dupla e uma tripla, como assim? Professor, 2 triplas ou uma dupla, ou dupla e uma tripla. Se você tiver uma dupla, quem fez a pergunta, Lúria, se você tiver uma dupla em, tripla em com in, gruda, enin. Se você tiver 2 duplas e uma tripla, de in, de enin, você vai grudando. Então, você vai fazendo a repetição de quantas vezes você tem 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, e coloca a ordem alfabética. Quem vem primeiro? O en da dupla ou o in da tripla? Vem a ordem alfabética primeiro. Então, se eu tiver uma dupla e uma tripla, coloca o en primeiro e o in depois. Vai virar enin. Pronto, resolve o processo. De in ou enin. Então, se você tiver 2 duplas, como você falou, 2 triplas, melhor, 2 triplas, de in. Isso é para 2 triplas. Uma dupla e uma tripla, enin. Perfeito, é isso mesmo. Correto que se escreveu ali embaixo. Aliás, quem escreveu foi o Juliano. Parabéns, Juliano, exatamente essa informação. Então, a terminação, por enquanto, para a aula de hoje, obrigado, Juliana. Opa, é Juliana. Visão aqui. Hidrocarboneto termina com O. Então, nós vamos trabalhar com essas 3 partículas aqui.
Aí o que que você tem? Eu vou colocar isso no papel para evitar problemas. A aula de hoje, metade da aula foi petróleo, carvão e aquelas coisinhas que eu coloquei a mais, biomassa, o xisto bituminoso. E a outra metade, que é uma parte importantíssima, hidrocarbonetos. Então, o que que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos formados exclusivamente por carbonos, hidrogênios ou hidrogênios, carbonetos de carbono. Hidrogênio e carbono, ou carbono e hidrogênio, não importa a ordem que você tem. Então, a aula de hoje, agora o resto da aula, vai trabalhar com hidrocarbonetos. O que que são esses hidrocarbonetos? São compostos que só têm hidrogênio com carbono ou carbono com hidrogênio. Ponto. Essa parte é essencial. Porém, dentro dos hidrocarbonetos, nós vamos ter subclassificações conforme o tipo de ligação e conforme o tipo de cadeia, começando com os alcanos ou parafinas. Para pouca. Finas vem de afinidade. Parafina, que tem pouca afinidade. A palavra parafina da vela, ou então, para quem gosta de esportes aquáticos, coloca na prancha, parafina nada mais é do que tem pouca reatividade, pouca afinidade. Alcanos. Repare na palavra alcanos. Deixa eu colocar uma cor aqui que fica mais fácil. Vou deixar uma pequena mensagem subliminar. Deixa eu colocar uma cor vermelha aqui, fica um pouco mais fácil. O que que eu vou ter de especial num alcano? An. O que que representa o an? Ah, professor, o an representa simples ligações. Sim. Então, o que que são alcanos? Eu nem vou colocar definição aí. Se quiser anotar, anota. Alcanos ou parafinas são compostos de hidrocarbonetos que só têm simples ligações. O professor precisa anotar? Não precisa. Alcanos. O que que representa o meio an? Simples. Portanto, hidrocarbonetos que têm simples ligações. Uma pequena dica prática. Todos os alcanos vão apresentar a seguinte fórmula geral. CnH2n mais 2. Professor, mas o que é o N? N é o número de carbonos que você vai encontrar na cadeia. Por exemplo, imagine que você tem um alcano com 10 carbonos. Você não vai colocar 10 carbonos numa linha. Quantos hidrogênios eu vou ter nesse alcano? Peraí, se eu tenho 10 carbonos, o meu N vale 10. 2 vezes 10 são 20, com mais 2. Portanto, se o meu alcano tiver 10 carbonos, ele vai ter 22 hidrogênios. C10, H22. Aí você consegue montar a fórmula molecular sem precisar fazer nada de estrutura. Imagine que você tenha um hidrocarboneto alcano com 50 carbonos. Você não vai colocar 50 carbonos numa folha. Se o N vale 50, 2 vezes 50, 100. 100 com mais 2, C50, H102. Você vai trabalhar exatamente nesse sistema. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei 4 compostos e vocês vão ter que me dar a nomenclatura desses 4 compostos aí. Como é que vai funcionar a nomenclatura? Ah, professor, eu já esqueci essas nomenclaturas. Opa, tem um problema aqui no telefone, só voltar aqui. Então, vejam bem. Primeiro composto. Voltou? Não voltou. Então, de qualquer maneira, quantos carbonos eu tenho ali? Quantos carbonos existem no meu primeiro composto? Nesse meu primeiro composto só tem um carbono. Um carbono. Qual é a raiz quando só tem um carbono? Vou colocar aqui, ó. Para um carbono é MET. Qual é o tipo de ligação? Talvez vocês vão encontrar, conseguem ver as cores ali. Para um carbono MET, só que só tem simples ligações. Qual é o meio para simples ligações? An. E qual é a terminação para o hidrocarboneto? O. Portanto, juntando, ficou bacana as 3 cores ali, ó. Raiz MET, porque só tem um carbono, só tem simples ligações an em verde. E o azul, que ficou meio confundido ali com o verde, vai ser a terminação do hidrocarboneto. Junta essas 3 partículas, o que você vai ter? Metano. Professor, para que serve o metano? O metano é o principal constituinte do gás natural. O gás natural veicular, o gás natural que hoje você usa muitas vezes para aquecer água em casa, os seus aquecedores, é esse metano que vai para a caldeira, para a produção da termoelétrica, tem várias aplicações. Então, metano, como combustível, é o gás natural. Porém, lá na biologia e na geografia, o metano também é produzido pela decomposição da matéria orgânica via processo anaeróbico. Agora, nesses tempos de seca, para quem passa perto dos nossos rios curitibanos, como o Rio Belém, faça uma experiência bem bacana. Chega na beira, assim, do Rio Belém, para, se abaixa e faz assim, ó. Puxa forte o ar. Que cheiro que você vai sentir? Um cheiro muito desagradável. O que você está sentindo ali? Decomposição da matéria orgânica. Por quê? Porque aquela matéria orgânica no rio está produzindo metano, muitas vezes se vê até algumas bolhas saindo do solo, produz metano, produz derivados de enxofre.
Aquele cheiro desagradável que você percebe nesses rios é derivado do enxofre, provocados por uma decomposição anaeróbica da matéria orgânica e, fora que, derivados acéticos que são extremamente tóxicos à água e ao solo. Então, o Rio Belém, alguém já viu um peixe no Rio Belém? A gente vê uma capivara mutante algumas vezes, mas peixe você não encontra porque tem produtos altamente tóxicos presentes naquela água. Então, o metano também pode ser produzido pela decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Esse é o chamado gás natural. Agora, o que acontece? Em cima disso, só colocar esse telefone de novo aqui. Acho que vai ligar, acho que não ligou. Metano. Agora, segundo composto. Quantos carbonos eu tenho nesse segundo composto? 1, 2, 3. Vai para aquela tabela. Qual é a raiz quando eu tenho 3 carbonos? Ah, para 3 carbonos é prop. Qual prop? Que tipo de ligações aparece entre os meus carbonos? Simples. Qual é o meio para simples? An. E como só tem carbono e hidrogênio, eu vou ter um hidrocarboneto. Logo, a terminação para o hidrocarboneto, o propano. Eis o nome do nosso composto. E esse propano é um dos constituintes do GLP, do gás liquefeito do petróleo. Se daqui a pouco você vai esquentar alguma coisa no fogão, e esse fogão tiver um aquecimento via gás de botijão, é um dos compostos presentes no GLP. A outra molécula que compõe o gás GLP é o propano e o butano. Professor, butano, but tem 4 carbonos, é aquela molécula que tem 3 e 4 carbonos. Professor, isso é importante? É importante. O gás natural, aliás, o gás natural é o metano, esse é o GNV. Já o gás GLP, o gás de botijão caseiro, é uma mistura desse composto propano mais o butano, que tem 4 carbonos na estrutura. Então, preste bem atenção. Gás natural, metano, GLP. Mistura de propano com 3 e butano com 4 carbonos. Fechou. Agora, quero ver se vocês entenderam a matéria. Eu quero saber qual é o nome desse composto aqui de baixo. Professor, mas nem tem carbono, tem. Onde que os carbonos estão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Para e pensa. Qual que é a raiz para 7 átomos de carbono? Lembrou? 7 carbonos é hept. Como só tem simples ligações an e como só tem carbono e hidrogênio, um hidrocarboneto. Qual é a terminação para o hidrocarboneto? O etano. Agora um desafio. A molecular de etano. Quantos carbonos, você já sabe que são 7 hidrogênios, mas, aliás, 7 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho nesse etano? Professor, espera aí que eu vou colocar os hidrogênios. Aqui só tem uma ligação, vai 3, aqui são 2, 2. Precisa fazer esse trabalho? Não. Fórmula geral. Se eu tenho heptano, hept, o meu N vale 7. 2 vezes 7 dá 14, 14 com mais 2 dá o quê? 16. Portanto, o meu etano apresenta 16 hidrogênios. Se você duvidar, bota ali os hidrogênios na sua molécula que você vai encontrar a devida resposta. Então, em cima disso, você vai encontrar esse material. Não consigo, opa, agora acho que voltou aqui. Participar, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo ali, mas já vai aparecer. Cadê? Então, de qualquer maneira, heptano, está lá a nossa molécula. Então, isso é para os alcanos, aqueles que têm simples ligações. Já pegaram o jeito, quer ver? Ó? Próxima divisão de compostos. A próxima divisão vai ser alcenos. Vou deixar uma pequena mensagem ali. Ó. O que um alceno, o que o EN representa dentro desse sistema? Uma dupla ligação. Portanto, o alceno, tem uma perguntinha ali, como faz a continha mesmo, professor? A continha está aqui, ó. Só voltar aqui, ó. Está aqui em cima, ó. Então, o etano, hept. O nosso N vale 7. Então, se o N vale 7, 2 vezes 7 dá 14. 14 com mais 2 é 16. Portanto, a fórmula molecular vai ficar C7H16. Assim que funciona. Todos os alcanos, todos. O N representa quantos carbonos eu tenho. Como eu tenho hept, 7 carbonos, o N vale 7. 2 vezes 7, 14. 14 com mais 2 corresponde a 16. É assim que funciona esse nosso material. Está difícil aqui o nosso Meet hoje, mas de qualquer maneira, isso é para alcanos. Alcenos, dupla ligação. Professor, precisa escrever isso? Eu acredito que não. Defina para mim o que são alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos que apresentam uma dupla ligação.
uma dupla ligação, ponto, fecha. Só que além dos alcenos, você pode encontrar alquenos, que é a mesma coisa, que você vai encontrar uma dupla ligação, ou uma oleofina. Professor, o que é uma oleofina? É um óleo que apresenta baixa afinidade, que era um nome antigo que se dava para esses processos. Então, o que me interessa aqui é alceno, dupla ligação. Fórmula geral, CnH2n. Todos os alcenos apresentam uma quantidade de hidrogênios que vale exatamente o dobro da quantidade de carbonos. Todos os alcenos apresentam uma quantidade de hidrogênio que vale o dobro. Então, se eu tiver 10 carbonos, eu vou ter 20 hidrogênios. Se eu tiver 7 carbonos, eu vou ter 14 hidrogênios. Sempre o dobro. É dessa forma que você vai mexer. Deixa eu só parar aqui. Então, para você mexer com esses... Opa, eu acho que voltou. Voltou. Então, fechamos. Então, acho que agora foi. Então, agora eu consigo visualizar para cá. Então, alcenos são hidrocarbonetos que apresentam uma dupla ligação. O primeiro composto. Dá uma olhadinha ali, ó. Agora vocês vão fazer a montagem para mim. Quantos átomos de carbono eu tenho nessa estrutura? Eu tenho 2 átomos de carbono. Qual que é a raiz para 2 átomos de carbono? Et. Que tipo de ligação que eu tenho entre esses 2 carbonos? Eu tenho uma dupla ligação. Qual é o meio para dupla? Em. E como só tem carbono e hidrogênio, o hidrocarboneto, qual é a terminação para o hidrocarboneto? O eteno. Professor, mas é só isso? Só isso. E aquela vozinha que vieram no fundo assim, professor, quando é que eu uso Bhaskara? Não usa Bhaskara, não usa matriz, não usa absolutamente nem conta. Aliás, a única conta que você faz é aqui em cima, ó. Saber fazer a multiplicação por 2 e somar com 2, só, nada mais. É a única continha matemática que você tem. Porém, sempre tem um porém nessas matérias. O eteno é o nome oficial. Todo e qualquer livro de ciência vai encontrar eteno. Só que o eteno, ele tem um nome comercial. E esse nome comercial, hoje, nas provas, ele aparece em mais vezes do que o nome oficial. Portanto, anotem, e se você tiver caneta marca-texto, grifa esse sistema. Grifa esse nome etileno. Então, é esse etileno que vai me interessar para o seu processo. Então, deixa eu só voltar aqui, se pergunta, enquanto não, aqui, achei eu. Pronto, agora sim. Então, em cima desse processo, o professor não teria como colocar a posição da dupla? Vejam bem, aí boa pergunta hoje é, a dupla ligação está aqui, está entre esses 2 carbonos. Se eu trocar essa dupla, eu vou colocar essa dupla onde? Vejam bem, só tem 2 carbonos, e a dupla ligação tem que estar entre carbonos. Então, se eu tenho 2 carbonos, eu só posso colocar a dupla ali, não tem outra função. Mas se eu colocar uma dupla aqui, tá, mas essa dupla está ligando com quem? Tem que estar preso com alguém. Então, nesse primeiro composto, eu tenho 2 carbonos, e a dupla só pode estar entre esses 2 carbonos, não tem outra opção. Existe essa possibilidade aqui, ó. Nos outros compostos aqui embaixo, aí sim, Jean, que nós vamos fazer uma mudança na posição, mas no primeiro composto não. Eteno. Professor, não posso colocar et e um eno? Não precisa, porque só tem uma posição para colocar, seria uma redundância, ou então, aquelas frases da língua portuguesa que se fala assim, nossa, eu tenho uma subidinha lá para cima, uma descidinha para baixo, eu entrei para dentro e saí para fora. Alguém fala assim? Tem gente que fala, tá? Muitas vezes a gente dá umas escorregadas aí, a gente nunca escreve isso, porque é uma forma errada da escrita. Então, se você colocar um número quando não precisa, não há necessidade. Eteno ou etileno. Só para vocês terem uma ideia, o etileno hoje é uma das 5 substâncias mais produzidas no planeta. Uma das 5 substâncias mais produzidas no planeta. São algumas milhões de toneladas de etileno que se produzem por ano. Para quê? Fabricação de plástico. Existe um polímero chamado polietileno. É o plástico nosso de cada dia, é sacola de mercado, é embalagem de alimentos, aí você vai encontrar garrafa PET, um monte desses sistemas plásticos que você usa no dia a dia, contém o tal do etileno. A gente vai ter uma aula especial lá no finalzinho da apostila 3, sobre polímeros, e nesses polímeros vocês vão estudar um pouquinho esse tal do polietileno. Agora temos um probleminha para resolver. Presta bem atenção no próximo composto. Eu tenho 4 carbonos, portanto, but, sem problemas. Temos uma dupla ligação. Qual é o meio quando tem dupla? Jean. Agora vem a tua pergunta aqui, ó. Um em, e temos uma terminação O. A princípio ficaria buteno. Só buteno resolveria o problema. Só que, veja bem, vamos continuar. Próximo composto. Também tem 4 carbonos, é um but. Também tem uma dupla ligação em, e também tem uma terminação O.
Opa, dois nomes iguais. Agora dá uma olhadinha nessas duas cadeias aqui, ó. Essas duas cadeias são iguais? Ah, professor, não são. Qual que é a diferença do primeiro para o segundo composto? Ambos os compostos têm 4 carbonos, ambos os compostos têm 8 hidrogênios, portanto a fórmula é igual. E qual é a diferença do primeiro para o segundo composto? Professor, a posição da dupla. Perfeito. E como eu tenho diferentes posições da dupla, como é que eu vou fazer para diferenciar essas diferentes posições? Com um número. Professor, e como é que eu vou fazer essa numeração? Então, a regra internacional fala o seguinte: eu tenho duas pontas, eu tenho a ponta esquerda e tenho a ponta direita. Escolha qual é a ponta mais próxima dessa dupla ligação. Olhe bem, eu tenho a ponta esquerda e tenho a ponta direita. Qual dessas duas pontas a dupla está mais próxima? Aqui está fácil, a dupla está grudada aqui na ponta direita. Então, você vai numerar os carbonos. 1, 2, 3 e 4. Sem problemas. Agora, qual é o número que eu vou escolher? Você vai escolher sempre o primeiro número que aparece na dupla ligação. Como eu tenho carbono 1 e 2 com a dupla ligação, qual é o número que vai me chamar a atenção? É o primeiro número ou o menor número. Portanto, esse número vai para frente do nome e esse composto vai ser chamado de 1-buteno. Para quem vai escrever alguma coisa, espera um pouquinho que vai ter uma pequena mudança desse nome 1-buteno. Mas, por enquanto, é essa a forma correta de fazer a nossa nomenclatura. O segundo, também 1-buteno. A dupla está aqui, ó. Por qual dos dois lados você inicia a numeração? Pela ponta esquerda, pela ponta direita, ou aquele famoso tanto faz? Nesse caso, o famoso tanto faz. Você pode numerar tanto da esquerda como da direita e vai dar a mesma coisa. 1, 2, 2, 3, 4. Ou então, 1, 2. Repare que a dupla ligação, se você numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai dar a mesma coisa. 1, 2, 3. No carbono 2 e no carbono 3, eu tenho a dupla ligação. Portanto, a dupla ligação está presa no carbono 2, vai o 2 ali na frente. Professor, você pode repetir o eteno, o etileno, eu me perdi no que... Tá, o eteno, eu tenho 2 carbonos, uma dupla terminação O. Aqui, repare que eu estou colocando um número para indicar a posição da dupla. Nesse eteno, precisa de algum número? Não, porque eu só tenho 2 carbonos. Onde que eu vou colocar a dupla ligação? Você vai colocar no meio dos 2 carbonos. Fácil. Agora, quando eu tenho 4 carbonos, se você colocar só buteno, but são 4 carbonos, sem problemas, eu tenho uma dupla ligação. Onde que eu coloco essa dupla ligação? Ah, professor, tem posições sim, tem diferentes posições. Por isso que você vai colocar um número... Opa, deu uma travada aqui, eu acho. Opa, voltou. Então, 1 e 2. Então, você só numera quando existem possibilidades diferentes de você trocar a posição dessa dupla ligação. Assim funcionam os nossos conceitos. Vamos ver se vocês realmente compreenderam. Ah, mas antes disso, acabei esquecendo. 1-buteno e 2-buteno. Esse seria o nome antigo. Tivemos uma atualização uns anos atrás, e fora que isso aqui é só uma cadeia simples, logo, logo vai ter alguns radicais, vai ter outros oxigênios, enxofres, nitrogênios, vai ficar um pouco mais confuso. Então, para evitar confusão na hora da nomenclatura, hoje, a nomenclatura oficial pede para você utilizar esse tipo de quesito. Você vai colocar quantos carbonos existem no composto, que no caso é but, vai indicar qual é o carbono que tem a dupla ligação, no caso 1. Então, no carbono 1, eu tenho a dupla, e só tenho carbono e hidrogênio. Eu acho que ficou mais lógico se você pegar o nome desse, but-1-eno. São 4 carbonos, 1. O que eu tenho no 1? Uma dupla ligação. E só tem carbono e hidrogênio para ser a terminação O. Portanto, hoje, nas provas, você não vai encontrar mais 1-buteno. Você vai encontrar but-1-eno. Da mesma forma que você não vai encontrar nas provas 2-buteno. O que você vai encontrar em prova? But, dupla ligação no carbono 2 em terminação O, but-2-eno. É dessa maneira que você encontra hoje nas provas modernas. Então, ver se vocês entenderam. Se vocês entenderam essa tela, vocês entenderam a aula de hoje. O resto agora é só uma mera repetição. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual é a raiz para 5 carbonos? Pente. Porém, eu tenho uma dupla ligação, e repare que essa dupla ligação, ela poderia aqui também, aqui na ponta. Poderia ter vários lugares para eu colocar a dupla ligação, portanto, eu tenho que numerar. Por qual das duas pontas eu começo a fazer a numeração? No caso, o número vai estar indicando onde está a ligação duplo-triplo. Perfeito, Camila. Essa exatamente a tua pergunta e a tua resposta.
Então, o número que eu tenho na nomenclatura indica qual é a posição do primeiro carbono que tem a dupla ou tripla. Você já até adiantou a matéria, porque as próximas telas é uma mera repetição daqui. Perfeito, Camila, exatamente. A sua pergunta é a sua resposta. Perfeito. Você perguntou e já respondeu ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho 5 carbonos e eu tenho a dupla aqui, ó. Qual das duas pontas está mais próxima da dupla? Professor, como é que eu vou fazer um negócio desse? Ponta, ó. 1, 2. No carbono 2 eu já encontraria a dupla ligação. Do outro lado, 1 não tem nada, 2 não tem nada. No terceiro carbono eu encontraria a tripla. Como a nomenclatura pede o menor número possível, eu vou numerar da direita para a esquerda. 1 não tem nada. No carbono 2 nós temos a dupla ligação. Portanto, pente 2-en, porque a dupla ligação está presa no carbono 2, e como só tem um hidrocarboneto, a terminação vai ser o pente 2-en. Então, respondendo à pergunta da Camille, esse número indica a posição da dupla ou da tripla perfeitamente. A pergunta é a resposta que você tem. Essa tela resolve grande parte dos trabalhos que você vai ter na aula de hoje. Quando é alcano, não tem nada, só tem simples. Coloca a quantidade de carbonos, o AN e a terminação O. Agora, quando tiver dupla ou outra insaturação com cadeias de 4 ou mais carbonos, você vai ser obrigado a colocar um número que indica a posição da dupla ou da tripla. Fechou? Só cuidado. O eteno é chamado de etileno. Se você tiver a caneta marca-texto, uma boa hora para você escolher esse sistema, porque na prova ele vai falar assim, ó, o etileno. Tá, mas o que é? Se bem que está fácil, né? Et são 2 carbonos, en representa a dupla ligação. Não tem problema qualquer. Então dá para fazer a nossa definição. Próxima classificação dos hidrocarbonetos, alcinos. Acho que já pegou o jeito da aula. Alcano, an, simples. Alceno, em, dupla. O que vai ser um alcino? Opa, mensagem subliminar. O que o alcino tem de especial? Uma tripla ligação. O alcino indica tripla ligação. Professor, e se você passar radicais? Opa, semana que vem a gente vai ver os radicais. A aula de hoje é petróleo e hidrocarbonetos e cadeias normais. Aí, semana que vem, a gente vai colocar os radicais para deixar o negócio um pouco mais, assim, bacana de ser estudado. Porque não adianta colocar radical hoje, que você precisa estudar primeiro as cadeias normais, para depois colocar um pouco mais de emoção na nossa vida aí. Então, os radicais vai para outro dia. Então, semana que vem, a gente vai colocar radicais aí. Alcinos, tripla ligação. Opa, tem uma tripla ligação ali, então significa que só vai mudar o meio, só, vai mudar nada. Então, ó, primeiro composto. 2 átomos de carbono et, temos uma tripla. Qual é o meio para tripla no alcino? In. Portanto, in mais a terminação do hidrocarboneto, etino. Porém, esqueça que numa prova ele vai me colocar o nome etino. O nome etino é um nome internacional. Porém, esse etino ele tem um nome comercial. Ele é chamado de acetileno. Anotem, gravem, destaquem. Bota a caneta marca-texto, faz balãozinho em volta, coloca neon purpurina em volta, porque é importante anotar. Nenhum vestibular que eu vi até hoje começa assim, o etino. Nada, ele começa assim, o acetileno. Tá, professor, mas como é que eu vou saber isso? Precisa decorar. Infelizmente, precisamos decorar. Tem algumas dicas. Repare que o acetileno, temos um et ali, ó, 2 carbonos. É a única coisa que eu preciso lembrar, que é um et. Só cuidado que esse en aqui, ó, não é de dupla ligação. O etileno tem dupla ligação, mas o acetileno é um gás que se dissolve em acetona. Esse é o nome da origem desse material. Então, acetileno é o etilo. Cuidado. Se vocês fizerem assim um balãozão, assim, foca, coloca cuidado, importante para lembrar. Destaquem esse nome. Já vi muita gente boa perder questão por causa desse nomezinho aqui, ó. Que o cara pensa assim, et, opa, 2 carbonos, uma moleza, em dupla ligação. E não é dupla. O etilo tem uma tripla ligação. Então, cuidado com esse primeiro composto. Agora, o resto, vocês já sabem a resposta. Quer ver, ó? Não vou nem falar muita coisa agora. Quantos carbonos eu tenho nessa estrutura? Opa, tem 4. Qual que é a raiz para 4? But. Temos que tipo de ligação entre os carbonos que chamam minha atenção? Temos uma tripla. Opa, mas a cadeia tem 4 carbonos e essa tripla poderia estar aqui ou aqui. Existem 2 possibilidades para eu colocar a tripla ligação. Então, eu tenho que indicar em qual posição essa tripla ligação está presa. Em qual das 2 pontas você inicia a numeração? Grudado na ponta direita. Então, carbono 1, portanto, put, 1 in, porque a tripla está presa no carbono 1,
mais a terminação O do hidrocarboneto. Olha só que lógica, química orgânica é uma maravilha. Você já decorou que tinha que decorar. Net, et, prop, put, pente, você vai usar o resto do ano. Simples, an, dupla, em, tripla, em, duas duplas de em, que ainda vai aparecer, já já. E aí, quando tiver 4 carbonos ou mais, precisa indicar com número. É assim que vai funcionar a nossa nomenclatura. Agora, olha um desafio. Aqui embaixo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Qual que é a raiz para 7 carbonos? Para 7 carbonos, professor, a tripla estivesse no carbono da esquerda, o nome seria o mesmo? Veja bem. Se você pensar assim, que deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Para pegar a caneta aqui, ó, tem a tampa, ó. A tripla ligação está aqui, ó. A tripla ligação está aqui. Se eu fizesse isso aqui, ó, ele ficaria exatamente o mesmo composto. Se você pegar esse composto e virar o composto, ele dá no mesmo, não faz diferença qualquer. Se esse composto tivesse do outro lado, a tripla ligação estaria aqui, ó. Aí você numeraria da esquerda para a direita. Não existe uma ordem sempre da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Você que define qual é a ponta. Onde que a tripla ligação está mais próxima, da ponta esquerda ou da ponta direita? Nesse caso, está grudado na ponta direita um butino. É assim que você vai trabalhar nesse sistema. Agora, para fazer a tua pergunta ali, Dayara, eu tenho aqui, ó, a tripla ligação. Ela está aqui, ó. Bem aqui. Qual das duas pontas a tripla ligação está mais próxima? Da ponta esquerda ou da ponta direita? Dá para ver mais ou menos assim que está bem mais próxima aqui da ponta esquerda. Então, se numera 1, não tem nada. 2, não tem nada. No 3 aparece a tripla ligação. Faz o teste do outro lado, ó. 1 não tem nada, o 2 não tem nada, o 3 não tem nada. No quarto carbono você encontra a tripla. Numerando da esquerda para a direita, você encontrou no carbono 3. Numerando da direita para a esquerda, no carbono 4. Qual é o melhor número? O menor. Portanto, 3 in mais a terminação O, hept 3 in. Então, não existe uma ordem, sempre pela esquerda, sempre pela direita. Olhem qual é a ponta mais próxima para você encontrar a dupla ou tripla ligação. Ponto. Isso é alcinos. Só acabei esquecendo aqui, ó, que a fórmula geral dos alcinos é CnH2n-2. Vocês estão percebendo que está sendo de 2 em 2? Alcanos era CnH2n mais 2. Alcenos, CnH2n, tirou 2. CnH2n menos 2. Portanto, vai saindo de 2 em 2 hidrogênios para cada retirada ou para cada acréscimo de uma ligação química. É mais fácil pensar assim. Pergunta, então, se eu colocasse 4 heptino, estaria errado? Sim, estaria errado. Tanto que na prova você vai encontrar assim, dê o nome para esse composto. Letra A, hept 1 ino. Letra B, hept 2 ino, hept 3 ino, hept 4 ino. Se você colocar o número 4, a tua questão vai estar errada. Porque é uma regra internacional. Você numera pela ponta mais próxima. Se você colocar hept 4 ino, é esse aqui. É o mesmo composto, só que ele está preso no carbono 3. É a história da caneta. Ó. Se você fizer isso aqui ou fizer isso aqui, ó, a ponta da caneta continua no mesmo lugar. Ela só mudou a ordem, da ponta esquerda para a ponta direita. Então, se você colocasse hept 4 ino, o composto seria errado. Se fosse uma prova discursiva, perderia a questão inteira. Ah, mas eu acertei o hept. Felizmente, perdeu a questão. Porque nomenclatura, ou está certa, ou está errada. Não tem meio certo. Ah, mas eu acertei o hept, acertei o O. Perdeu a questão. Então, fica desse processo. Então, sempre escolha o ladinho. Por isso que eu vou fazer só agora os de cadeia normal, para a semana que vem botar um pouco mais de emoção com os radicais. Para fechar as cadeias abertas. Que horas são? Tem tempo ainda. Alcadienos ou dienos. Mesmo esquema. Fórmula geral CnH2n-2, só que alcadieno. Dieno. Aí minha caneta. Opa. Dieno representa duas duplas ligações. Duas duplas ligações. Vejam bem. 3 átomos de carbono próprio, 2 duplas ligações de N mais a terminação O. Como as duas duplas só podem ficar naquelas duas posições, não tem como fazer a numeração aqui. Beleza, é 3 carbonos. Onde que eu coloco as duas duplas? Só posso colocar aqui e aqui. Não posso colocar para cá e para lá. Logo, ficaria prodiano. Prodiano. Fica um encontro consonantal que não é permitido na língua portuguesa. Então, nesse caso, só nesse caso, eu acrescento a letra A, para ficar propadiano. Eufonia, se acrescenta letras ou tira letras para melhorar a pronúncia, só isso. Propadiano, se você escrevesse numa prova prodiano, o corretor colocaria como correto, sem problema qualquer. Agora dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. 4 carbonos but, e as duplas ligações, elas poderiam trocar de posição. Para quem fez a pergunta agora, ó, por qual dos dois lados eu numeraria? Não faz.
uma dupla na ponta esquerda, uma dupla na ponta direita, onde que as duas duplas estariam? Uma no carbono 1, 2, 3, 1,3-diene, mais a terminação por hidrocarboneto, que é o, portanto, but 1,3-diene. Ponto. Resolve esse sistema. Para ver se vocês compreenderam. Cadê as abertas? Lá embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Qual que é a raiz para 7? Hept. Tem uma dupla aqui e tem uma dupla aqui. Qual dessas duas duplas está mais próxima da ponta? Aqui, ó, tá bem grudado na ponta. Então, 1 tem uma dupla, no 2 não tem nada, no 3 não tem nada, no 4 não tem nada, no quinto carbono eu encontro outra dupla. Então, eu tenho uma dupla no carbono 1 e outra no carbono 5. Di-en, porque eu tenho duas duplas ligações, e qual é a terminação? O. Hept 1,5-diene. Ponto. Resolve o nosso material. Simples. É dessa maneira que vocês vão mexer. Agora, bem rapidinho, que só tenho 4 minutos ainda. E se eu tivesse cadeias fechadas? Bem rapidinho, 2 minutinhos eu termino. Para cadeia fechada, cicloalcanos ou ciclanos. Defina para mim o que é um ciclano, sem piadinha. Ai, amigo do Beltrano. Não. Ciclano é um ciclo que só tem simples ligações. Tá, professor, mas isso não vai confundir, por exemplo, lá com o propano, que é o gás de cozinha? Detalhe, toda cadeia fechada, você vai começar com a palavra ciclo. E agora a vida continua. Ciclo, eu tenho simples ligações, 3 carbonos próprios, simples an, terminação O. Ciclo, propano. Aqui, ó, cadeia fechada, ciclo, 5 pontas, pente, simples ligações, an, terminação O. Opa, veio O, ciclo pentano. Opa, um hexágono, ciclo, 6 carbonos X, simples an, vem a simples, mais a terminação O, ciclo hexano. Qual que é a diferença da cadeia aberta para a cadeia fechada? É que a cadeia fechada necessita que você coloque um ciclo antes de começar o nosso sistema. Esse é o processo. E se eu tivesse uma dupla ligação? Vem para cá. Se eu tivesse uma dupla ligação, não vai mudar em diferença nenhuma. Olha só. Cadeia ciclo, 5 carbonos pente, tem uma dupla ligação em terminação O, ciclo penteno. Professor, não precisa indicar a posição da dupla? Um ciclo não precisa. Por onde que eu começo a numerar um ciclo? Qualquer lugar. Então, qualquer lugar que você colocasse a dupla seria a mesma coisa. Aqui, ó, ciclo, 6 carbonos X, dupla em, terminação O. Ciclo, 4 carbonos but, dupla em, bem no cantinho, terminação O. Igualzinho, não vai mudar em absolutamente nada. E aí, só para fechar rapidinho, os hidrocarbonetos aromáticos. Deixa um caso especial. Essas cadeias aqui recebem nomes especiais. Então, a aula de hoje necessita que vocês memorizem pelo menos 3 nomes especiais. Um deles você já memorizou, que é o acetileno. Essa cadeia aromática até recebe um nome, que é um ciclo, 6 carbonos X, 1,3,5-trien, terminação O. Só que ninguém em sã consciência vai chamar ciclo X 1,3,5-trieno. Como é que é um trava-língua? Essa cadeia se chama benzeno. Gravem essa outra molécula. Novamente, balãozinho em volta, purpurina em volta, destaque especial para a cadeia aromática, que é chamada de benzeno. Professor, eu tenho que decorar isso? Necessita que vocês decorem o benzeno. Se você tiver 2 cadeias aromáticas grudadas, essas 2 cadeias aromáticas grudadas é chamada de naftaleno, e se eu tiver 3 cadeias aromáticas grudadas, é o antraceno. Portanto, nenhuma cadeia aromática segue as regras oficiais. Até segue, mas é o nome comprido que fica. Portanto, resuminho, já está quase fechando meu sinal, falta 2 minutinhos ainda, mas só para vocês compreenderem. Para você dar nomenclatura de compostos orgânicos, ver quantos carbonos existem, ver o tipo da ligação e coloca a terminação O. Se esse composto tiver dupla ou tripla, e essa cadeia tiver 4 ou mais carbonos, você precisa indicar com o número em qual posição aquela dupla ou tripla está. Professor, e por onde que eu numero? Pela ponta mais próxima da dupla ou da tripla ligação. E cuidado que as cadeias aromáticas recebem nomes especiais. Para uma cadeia aromática benzeno, para 2 grudadas naftaleno, que inclusive é matéria-prima para naftalina, e para 3 cadeias o antraceno. Só se preocupem com essas 2 aqui, ó, o benzeno e o naftaleno. Portanto, para o de hoje, 3 cadeias que vocês precisam memorizar. O etino, que é o acetileno, o benzeno, que é uma cadeia aromática, 2 aromáticas grudadas, o naftaleno. Ponto, agora eu fechei. Então, façam os exercícios ali da apostila, tem gabarito lá no finalzão da apostila para vocês entenderem. Os slides da aula de hoje já estão disponíveis para você estudar. E semana que vem eu volto com a mesma matéria,
só que colocando uns radicais para dar um pouquinho mais de emoção. Então, fechamos por aí. Ótima quinta-feira, ótimo final de semana. Se cuidem, vejo vocês na semana que vem. Um abraço e tchau! Obrigado, gente. Obrigado, Murilo.